Dia 25, Gênesis capítulo 26. Nessa época veio fome sobre aquela região, o mesmo que havia ocorrido durante a vinda de Abraão. Por causa disso, Isaque foi para Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, fique na terra que lhe indicar. Habite nela e eu estarei com você e o abençoarei. Darei a você e aos seus descendentes todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Farei com que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu. Lhes darei todas essas terras por meio de seus descendentes. Todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Ele teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensava: Os homens daqui podem matar-me por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Isaque já morava ali havia muito tempo. Quando Abimeleque, rei dos filisteus, viu da janela que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e disse: É claro que ela é sua esposa. Por que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: Porque fiquei com medo. Achei que alguém poderia me matar para ficar com ela. Disse Abimeleque: Como você pode fazer uma coisa dessa conosco? Um de nós poderia facilmente ter se deitado com sua mulher e você teria trazido culpas sobre nós. E o rei deu a seguinte ordem ao povo: Qualquer um que tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu o 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, prosperou até ficar muito rico. Possuía ovelhas e bois e um grande número de servos, e tal ponto que os filisteus o invejavam. Por isso, tapavam todos os poços que os servos de Abraão e seu pai tinham cavado nos seus dias, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaque: Vá para outro lugar, pois você ficou mais rico e mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu de lá e acampou-se no vale de Gerar e ficou morando ali. Ele voltou a abrir os poços cavados no tempo do seu pai, Abraão. Os filisteus tinham enchido de terra aqueles poços depois da morte de Abraão. Isaque deu aos poços os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Os servos de Isaque cavaram um novo poço no vale e viram brotar ali uma fonte de água subterrânea. Mas os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezequé, porque discutiram por causa dele. Então, os homens de Isaque abriram outro poço, e novamente houve briga por causa dele. Por isso recebeu o nome de Sitná. Saindo dali, Isaque mandou cavar outro poço, e como ninguém brigou por causa dele, chamou-o de Reobote, e disse: Agora o Senhor nos deu um lugar e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi até Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu um altar e ofereceu culto ao Senhor. Ele armou ali suas tendas e seus servos cavaram outro poço. Certo dia, Isaque recebeu a visita de Gerar. Eram o rei Abimeleque, o conselheiro real Auzate e ficou o comandante do exército. Isaque perguntou: Por que vieram a mim, visto que foram hostis comigo e me mandaram embora? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está com você. Por isso, dissemos: Façamos o juramento entre nós e façamos uma aliança.
Você não nos prejudicará, assim como nós não o prejudicaremos. Na verdade, nós tratamos bem você e o despedimos em paz. Vemos que o Senhor tem abençoado você. Então Isaque ofereceu um banquete para eles e comeram e beberam. De manhã, bem cedo, os dois fizeram um juramento. Isaque os despediu e eles partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram contar-lhe a respeito de um poço que tinha cavado e disseram: Achamos água. Isaque deu ao poço o nome de Sebá, e por isso aquela cidade é conhecida como Berseba. Esaú tinha 40 anos quando casou-se com Judite, filha do heteu Beeri. Casou-se também com Basemate, filha do heteu Elon. Ambas amarguravam a vida de Isaque e de Rebeca. Mateus, capítulo 25. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra virgens que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas junto com suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito: O noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas que não tinham azeite de reserva pediram às prudentes: Dei um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as outras responderam: Nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e comprem óleo para vocês. Mas quando elas foram, o noivo chegou, e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora chamando: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Porém, ele respondeu: A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta. O reino dos céus pode ser ilustrado também como a história de um homem que ia para outro país e então reuniu os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, divididos de acordo com a competência deles, e então partiu para a sua viagem. O homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para negociar e ganhou outros 5 talentos. O homem que tinha 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Mas o homem que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Depois de muito tempo, o senhor deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestar contas. O homem a que ele tinha dado 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, aqui estão mais 5. O senhor elogiou o servo. Muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venham festejar com seu senhor. Depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse: Patrão, o senhor me deu 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. Muito bem, servo bom e fiel. Respondeu o seu senhor: Você foi fiel no pouco, agora eu lhe darei muito mais. Venha festejar com o seu senhor. Então, o homem que tinha recebido 1 talento disse: Patrão, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou.
Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento na terra, e aqui está ele. Mas o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, já que sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, você devia pelo menos ter posto meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar alguns juros. Tirem o talento deste homem e dê ao homem que tem 10, porque aquele que usa bem o que lhe dão, este será dado ainda mais e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo o pouco que tem será tirado dele. E jogue o servo inútil lá fora no escuro. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas como um pastor separa as suas ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles à sua direita: venham benditos do meu Pai, para o reino preparo para vocês desde a criança do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era um estranho e vocês me convidaram para suas casas, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive doente e vocês cuidaram de mim, estive na prisão e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos alguma coisa para beber? Ou com estranho e o socorremos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na prisão e o visitamos? E o rei lhes dirá: digo a verdade a vocês. Quando vocês fizerem isso, ao menor destes meus irmãos estavam fazendo a mim. Então ele se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram nada para beber. Eu fui um estranho e vocês me recusaram hospedagem. Estive nu e vocês não quiseram vestir-me. Eu estive doente na prisão e vocês não me visitaram. Então eles responderão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, estranho, nu, doente ou na prisão, e não o socorremos, Senhor? E ele responderá: digo a verdade a vocês, quando se recusarem a socorrer ao menor destes meus irmãos, vocês estavam recusando a ajudar a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Ester, capítulo 2. Depois que passou a indignação do rei Xerxes, ele começou a pensar em Vaste, naquilo que ela fizera e no decreto contra ela. Então os seus ajudantes disseram: vamos sair e procurar as moças virgens mais bonitas do reino para o rei. Vamos nomear pessoas em cada província para escolherem moças bem bonitas que venham morar no palácio real. Hegai, o ajudante pessoal do rei, vai cuidar do harém para que as moças façam um tratamento de beleza e depois disso a moça que o rei achar a mais bonita será a rainha em lugar de Vaste. O rei concordou com essas palavras e mandou que fizesse tudo de acordo com o plano. Ora, na cidadela de Susã havia um judeu chamado Mordecai, filho de Jair. Jair era filho de Simei e Simei era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Mordecai tinha sido preso quando o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém
e fora levado cativo para a Babilônia, junto com Joaquim, rei de Judá, e com muitos outros destes. Esse Mordecai tinha uma prima, jovem muito bonita. O nome dela, Hadassa, também chamada Esther. O pai e a mãe de Esther haviam morrido e Mordecai trouxe a menina para sua casa, para ser criada como se fosse sua filha. Quando a ordem do rei foi divulgada, foram trazidas muitas moças aos palácios real de Susã e colocadas sob o cuidado de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, responsável pelo harém. Hegai achou Esther muito bonita e fez o possível para ela sentir-se feliz. Ele deu as ordens para que ela tivesse alimentação especial e recebesse tratamento de beleza. Ele deu a ela 7 moças do palácio para servirem como criadas e também o melhor lugar da casa das mulheres do palácio. Esther não contou a ninguém a que povo ela pertencia, nem a origem da sua família, conforme as instruções de Mordecai. Todos os dias ela passava em frente ao pátio do harém, onde estava Esther, para saber notícias e descobrir o que ia acontecer a ela. As instruções para essas moças virgens eram que antes de serem apresentadas ao rei, cada uma teria de passar por 6 meses de tratamento de beleza, com óleo de mirra, e mais 6 meses com perfumes e unguentos especiais usados pelas mulheres. Então, quando chegava a vez de uma moça se apresentar ao rei, ela podia escolher os vestidos ou as joias que quisesse. Ela era levada à casa do rei logo à noitinha e voltava na manhã seguinte para a segunda casa onde moravam as mulheres do rei. Ali, ela ficava sob os cuidados de Sagaz, o oficial responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que o rei gostasse muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, a filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, o encarregado das casas das mulheres, e se vestiu de acordo com o conselho dele. Todos que viam gostavam dela e achavam muito bonita. Então, ela foi levada ao palácio real para apresentar-se ao rei Xerxes no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela conquistou a simpatia e admiração dele como nenhuma outra virgem havia feito. Então, ele pôs a coroa real na cabeça dela e declarou que a Esther era rainha em um lugar de Vasti. Para comemorar o acontecimento, o rei deu outro grande banquete para todos os nobres e oficiais. Era o banquete de Esther. Ele decretou feriado aquele dia em todo o reino e distribuiu presentes caros de acordo com sua generosidade real. Mais tarde, quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do palácio real. Esther ainda não tinha contado a ninguém que era judia, pois continuava obedecendo às ordens de Mordecai, da mesma maneira que fazia na casa dele. Um dia, quando Mordecai estava de serviço no palácio, 2 dos homens de confiança do rei, que eram guardas do portão do palácio e que chamavam Bigtan e Teres, ficaram revoltados e planejaram matar o rei Xerxes. Mordecai ouviu falar do plano, passou a informação à rainha Esther, e a rainha contou ao rei dizendo que a informação tinha vindo do Mordecai. Investigaram o caso e os 2 homens foram julgados culpados e enforcados. Tudo isso foi cuidadosamente registrado no livro da história do reinado, na presença do rei.